Aí comentar sobre o seu apostolado, né, para quem não conhece, o que é o Centro Dom Bosco, né, o que faz, né, qual é a missão, né, o seu apostolado. Explicar um pouquinho, né, sobre o seu apostolado. O Centro Dom Bosco ele é uma associação civil de fiéis leigos aqui do Rio de Janeiro, que foi fundada em setembro de 2016. E Certo. hoje, graças a Deus, o Centro Dom Bosco teve um crescimento bem grande, ele tem um apostolado bem diversificado. O carro-chefe do apostolado, sem dúvida nenhuma, é a editora. Desde o início, houve uma série de indicativos de que a gente deveria se lançar no mercado editorial, e graças a Deus deu muito certo. Também tem um lado do apostolado que é feito através de vídeos que são colocados, inclusive, no nosso canal, no YouTube. E também o apostolado que é feito, de alguma forma, corpo a corpo, né? Tanto através das nossas aulas semanais, que são as aulas que vão para o YouTube, que são gravadas, né? Mas na nossa sede, e também com outros tipos de ações, como rosários, que nós rezamos em público nas paróquias aqui do Rio de Janeiro, e uma série de atividades, né? Toda uma série de atividades. A gente fica no centro do Rio de Janeiro, para quem mora no Rio, né? Na Rua México, número 3, segundo andar, lá fica a nossa sede. E assim, os nossos pilares, né? Os pilares do Centro Dom Bosco são a oração, a vida espiritual, o estudo, a vida intelectual, uma vida apostólica orientada para a defesa da fé, que a gente chama de apologética, e o quarto pilar é a amizade. Então, a gente costuma se definir como, nós costumamos nos definir como amigos que desejam rezar, estudar e defender a fé juntos. E a partir disso, há uma série, né, de apostolados que são feitos, né? E eu, particularmente, sou catequista também de adultos na minha paróquia há mais de 10 anos. Então, eu também desempenho essa atividade de catequista, e é claro que isso acaba por transbordar para o Centro Dom Bosco também. Tá certo. Então, respondendo a umas perguntas, né, quando eu falei que ia trazer você, né, algumas pessoas perguntaram, né, eu sei que vocês não são, mas para tirar qualquer dúvida das pessoas, não sei por que elas estão comentando, sobre o Centro Dom Bosco ser sede vacantista, né, isso aí é algo que vocês, inclusive, estão rezando contra isso, né, fazendo lá uma oração todos os dias, rezando contra o sede-vacantismo, né? Então, só para deixar bem claro que o Centro Dom Bosco não é sede-vacantista, né? É bom dizer, o Centro Dom Bosco, por tratar da crise da igreja, e eu particularmente tratar desse assunto de uma maneira mais intensa, eu tenho dado uma série de aulas sobre esse assunto, naturalmente a gente acaba por se deparar e até se relacionar em algum grau com pessoas das mais diversas posições. E acaba que, infelizmente, eu noto um crescimento do número de pessoas que têm aderido, até por conta da crise que se intensificou muito no pontificado do Santo Padre, o Papa Francisco. Infelizmente, muitas pessoas têm aderido à posição sede-vacantista. E nós tentamos, de alguma maneira, conversar com essas pessoas e ouvi-las, e entender as razões que as levaram a aderir a tal posição. E acabou que, especialmente no Fórum Regional da Liga Cristo Rei no Sul, a Liga Cristo Rei é uma estrutura que acaba por reunir os apostolados semelhantes ao Centro Dom Bosco ao longo do Brasil inteiro. E existem as dimensões regionais da Liga, e houve um fórum no sul do Brasil, em Curitiba, esse ano, organizado muito pelo apostolado de Curitiba, que é o Instituto Santo Atanásio, e lá estavam alguns adeptos do sede-vacantismo, e houve uma certa divulgação das conversas que tivemos, particularmente a que eu tive com eles, e é claro, né? Rede social é uma loucura, né? É Então, verdade.
começou-se esse burburinho de que nós teríamos aderido ao sede-vacantismo. Eu já fiz um esclarecimento público a esse respeito e, de fato, iniciamos agora no mês de junho uma cruzada de orações, não somente contra o erro do sede-vacantismo, mas contra o próprio erro do lobby gay também, porque, infelizmente, o mês de junho foi escolhido para ser o mês do orgulho gay, e um dos traços mais fortes da crise na igreja é o lobby gay infiltrado na igreja. Então a gente tem rezado a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, mais especialmente por essas duas intenções. E eu até pretendo, não vou me obcecar com esse assunto, como eu vejo muitas pessoas, mas eu pretendo dar uma ou duas aulas sobre essa questão do sede-vacantismo, e depois é vida que segue, né? Continuaremos o apostolado, mas de forma alguma somos adeptos do sede-vacantismo. Quem acompanha os nossos rosários, inclusive, quem reza o terço conosco, vê que nós rezamos pelo Papa Francisco, sempre a procissão que fizemos no dia de Nossa Senhora de Fátima, rezamos pelo Papa Francisco. Então, isso é uma falácia, e não devemos dar ouvidos, mas é claro, o esclarecimento é válido sempre, e é até um dever da minha parte prestar esse tipo de esclarecimento, mas eu particularmente entendo que devemos ser abertos às pessoas para fazer apostolado com elas, não abertos aos seus erros, mas abertos às pessoas que demonstram estar à procura da verdade.